Paz e bem, amados irmãos e amadas irmãs. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como é bom poder proclamar com fé, com convicção, esta decisão, servir ao Senhor, nós, nossa família, nossa comunidade, com todo o nosso ser. Esse é um canto muito profundo, muito bonito, inspirado na própria Sagrada Escritura. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós estamos aqui também, nesta casa, casa de acolhida, santuário, lugar de devoção, lugar de fé, lugar de aprendermos com as virtudes do nosso querido santo Frei Galvão, para também, cada vez mais, a nossa casa servir melhor ao Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez você, sua família, e mais uma vez eu peço, aproveite aí para ir compartilhando, o link da nossa programação. Esse é o nosso programa a serviço do Reino, levando até você, diretamente aqui do nosso santuário, do primeiro santo brasileiro, as novidades da igreja, aquilo que a igreja está propondo para nossa reflexão, para ajudar na nossa caminhada espiritual, na nossa caminhada de fé. Mais uma vez, bem-vindo. E também dou as boas-vindas para o participante, o convidado especial. Ninguém conhece ele, o Padre Douglas, que é muito já conhecido por nós todos, também tem um programa aqui, Minuto Família, no nosso santuário. Padre Douglas, seja bem-vindo ao nosso programa a serviço do Reino. Para começar bem, então, mais uma vez, o nosso programa, a nossa conversa com o Padre Douglas hoje, vamos ouvir o texto bíblico. Nosso texto hoje da carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos de 12 ao 21. Visto que sois eleitos, santificados, amados por Deus, revesti-vos dos sentimentos de compaixão, benevolência, humildade, doçura, paciência. Suportai-vos uns aos outros, e se alguém tiver algum motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou. Fazei o mesmo também vós. E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo perfeito. Reine em vossos corações a paz do Cristo, a qual fostes todos chamados em um só corpo. Vivei na gratidão. Que a palavra de Cristo habite entre vós em toda a sua riqueza. Instruí-vos e adverti-vos uns aos outros com plena sabedoria. Cantai a Deus em vossos corações a vossa gratidão, com salmos, hinos e cânticos inspirados pelo Espírito. Tudo o que podeis dizer ou fazer, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. Esposas, sede submissas a vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, eis que o Senhor espera de vós. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que não desanimem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que grande ensinamento nós temos ao ouvir estas palavras de São Paulo a esta comunidade. Que grande instrução para as nossas famílias. Que possamos nós também, em outros momentos, na própria vida e espiritualidade familiar, retomar sempre esse texto, tê-lo como
uma meta, tê-lo como sempre inspiração, porque vale a pena. Grande ensinamento esse texto nos traz, sobretudo para a vida familiar. Então, por isso que nós convidamos o Padre Douglas para estar aqui conosco hoje, um padre que tem se dedicado neste serviço às famílias, levando as famílias a um aprofundamento maior da vida de fé, a um crescimento, a um convite a um crescimento interior. E o Padre Douglas, né, já tem aí ganhado esta experiência nos próprios estudos que tem feito, e ele vai falar conosco um pouco sobre este ano que o Papa Francisco, né, abre a partir do dia 19 de março deste ano de 2021. Então, Padre Douglas, conte para nós, né, você da sua casa pode já ter ouvido aí que nós estamos, né, vivenciando, é claro, o ano de São José, e o Papa, como nós conversávamos ainda há pouco, ele tem gostado de criar estes anos temáticos, é claro que inspirados pelo Espírito Santo, esses anos temáticos para nos ajudar, para ajudar a igreja a caminhar na fé. Então nós estamos aí diante dessa proposta, né? Como surgiu e qual que é a proposta do Papa Francisco ao proclamar, né, um ano da família? Muito bem. Lembremos que o Papa, né, nos surpreendeu, né, mais uma vez, convocando, né, esse ano da família e também o ano de São José. São 2 anos temáticos, né, que o Papa convoca, e no dia 27 de dezembro do ano passado, né, no domingo da Sagrada Família, o Papa Francisco, ele, no discurso, né, ali no Ângelus, disse que iria proclamar, então, o ano da família Amoris Laetitia, que é esse documento, né, aqui, que foi publicado no ano de 2016, depois de 2 sínodos, né, que nós tivemos sobre a família, no ano de 2015 e no ano de 2016, foi publicado, então, este documento, Amoris Laetitia, sobre o amor na família. Então é bem interessante a gente olhar e perceber que o Papa, então, a partir desse documento tão importante para a Igreja, mas nem sempre muito lido, né? Nem sempre muito vivenciado, né? Então o Papa quer fazer com que esse documento seja colocado na vida das famílias, né? E o Papa pede muito claramente, né, que os padres, né, os religiosos possam então ajudar o povo a entender melhor, né, esse documento. O grande objetivo, né, também, né, dentro desse ano da família convocado pelo Papa é comemorar o aniversário de 5 anos da publicação desse documento e 40 anos do documento Familiares Consórcio do Papa João Paulo II, publicado em 81. Né, 1981, pelo Papa João Paulo II. Esse documento, né, Familiares com Consórcio, ele cria a pastoral familiar dentro da igreja, né, aqueles que orientam, que educam, que acompanham, né, acima de tudo. E interessante porque se a Familiares Consórcio, ela cria a pastoral familiar, o Amoris Laetitia, ela vai dar um novo rosto para a pastoral familiar, né, a partir desse grande acompanhamento. Por isso que um dos enfoques muito importantes que o Papa coloca no documento é justamente a preparação para o matrimônio, né? Como deve ser essa preparação para o matrimônio. Não é um cursinho, né, que se faz, né, mas deve ser uma preparação que ajude, né, os casais a se dedicarem a conhecerem o valor e o sentido do sacramento, né, do matrimônio. Então o Papa tem esse grande objetivo, né, de resgatar realmente o amor dentro de casa, né? E o Papa vai dizer várias vezes, né, a família é a igreja doméstica, sim, né? É a célula da sociedade, sim, e muitas vezes se perde um pouquinho isso, né, devido aos ataques que têm acontecido, né, com relação à família, né? Então o Papa vai dizer, não, o nosso objetivo é resgatar isso. Né, o Amoris Laetitia quer resgatar o sentido e o valor da família aos moldes do coração de Deus, né? Porque a gente sabe, né, que a família ela é criada a partir do coração de Deus, né? Então é resgatar isso, né?
Que muito, muito interessante, né? Isso vem também, como você mesmo citou no começo, paralelo, né, ao ano santo de São José. Exatamente. Né? Vocês têm acompanhado aí a nossa igreja enfatizando, né, e levantando essa proposta, né, o ano santo de São José. Vamos aproveitar para que São José seja este grande modelo, este grande exemplo, porque São José, né, como nós dizemos, abaixo de Deus, abaixo da Santíssima Trindade, Nossa Senhora. E talvez até poderíamos arriscar que abaixo de Nossa Senhora está aí o São José, né? Numa certa linguagem aí, colocando, né, essas contribuições para a humanidade, né? Claro, Então, São José e para a família, né? Para a família. Talvez aí está uma grande sintonia entre as duas coisas, né? Exato. O São José como esse patrono da igreja, mas também como exemplo, né? Como aquele que cuida da sagrada família, ele também ser o intercessor para nós nessa empreitada, né? No cumprimento aí, nessa relação que a igreja está nos convidando a ter com esse documento. Mas não é com o documento, né? É com a mensagem e com a vida que o documento propõe. Padre Douglas, às vezes eu já ouvi muitas pessoas falando, nossa, mas a gente se perde. Como eu acabei de dizer, realmente a gente existe uma diversidade muito grande, né, de documentos e de textos e de doutrina e de teoria, mas daí a gente encontra pessoas que criticam tudo isso e acham, não, nós devemos eleger aí uma prioridade e ficar naquilo ali, porque nós não damos conta de tudo isso. Né? De certo modo, essa crítica tem algo, né, para nos dizer, para nos interpelar, mas, por exemplo, você acabou de dar um dado que é uma informação importante para nós em relação a 40 anos da Familiares Consórcio, que originou, ou seja, de uma teoria, de um documento, originou uma pastoral da igreja. Ou seja, uma pastoral que está estritamente ligada às ações. Então nós temos aí o documento, a teoria, né? E nessa teoria, naquilo que é pensado, escrito, nós temos ali o desembocar, né? A consequência, que são as ações concretas e as ações práticas realizadas pela pastoral familiar. Então olha para vocês verem que interessante, né? E tudo depende de nós. A igreja propõe a reflexão, nós refletimos e podemos ficar somente na reflexão, né, Padre Douglas? Como podemos, né, a partir da reflexão que a gente faz, colocar a mão na massa e criar novas iniciativas, né? Porque a ideia é muito essa, né? A proposta é belíssima. Cabe agora, né, cada cristão, né, batizado se interessar um pouco mais também por essa riqueza da igreja, né? Porque a gente fala, né, que o magistério da igreja é uma fonte muito importante, né? A igreja vive sim da Sagrada Escritura, né? Que ilumina tudo isso, inclusive ilumina o magistério, né? A igreja vive da tradição, mas o magistério também faz parte, né? São 3 fontes, né? Sagrada Escritura, tradição e magistério. Muito bem lembrado. Que sustentam a nossa fé, né? Que sustentam a nossa religião. Então o magistério é uma riqueza, né, que nós temos aí já nesse caminhar da igreja, né, há mais de 2000 anos, com os papas, principalmente com os papas que têm publicado, que têm se interessado em publicar documentos, exortações, encíclicas que vão ao encontro da sociedade. Eu acho que isso é muito importante, né, perceber e olhar o quanto de riqueza que nós temos. E nem sempre é valorizado, infelizmente, como você falou, né, mas precisa, né, desse... E, Padre Douglas, eu fico impressionado em ver assim, a sabedoria da igreja em fazer essa ponte, né? Como você acabou de dizer. A Sagrada Escritura, né? Como iluminação, né? Como ponto de partida até mesmo, a revelação, que é a palavra. E esses textos, né? Para quem pega o texto e começa a ler, vai percebendo nas sutilezas das palavras, o quanto que a Sagrada Escritura está presente. O texto ele é recheado de textos bíblicos, né? E é uma atualização que não tem como a gente olhar e não perceber que aquilo é um sopro, né? Um sopro do Espírito Santo para que a igreja, né? O magistério da igreja, como o Padre Douglas falou, tendo em conta toda a tradição que ela desenvolveu ao longo da história, tendo em conta a tradição, ela faz essa síntese, né? Escritura, tradição e magistério refletindo o nosso hoje,
né? A palavra de Deus, ela é palavra de Deus para todo sempre, né? Claro. Desde o princípio ao fim é palavra de Deus que precisa ser atualizada, que precisa ser assimilada no hoje da nossa história, porque a história também é dinâmica, né? E nesse dinamismo, então, nós precisamos fazer esse discernimento que a palavra de Deus ilumina, e nós temos aí esse grande documento. E se a gente olhar bem, né, passando um pouquinho dentro desse sumário, do índice aqui do documento, a gente pode perceber, né, o documento ele começa à luz da palavra. Esse é o primeiro título. Perceba, a Sagrada Escritura não está fora. Opa! Né? Está muito dentro. Muito. Né? À luz da palavra. E até porque para falar de família não tem como a gente excluir a Bíblia, né? Sim. Porque nós temos lá o livro do Gênesis, né? Você leu ali o Eclesiástico, né? São Paulo fala muito também. Colossenses. Desculpa, você leu Colossenses, né? Mas Eclesiástico também fala, né, um pouquinho, né, do sentido da família, né, da relação do pai com o filho, né? Então nós temos aí, os evangelhos também, né, falam Jesus ali na relação com a sua família. Então perceba, né, temos um grande horizonte ali que nos chama a atenção, né, dentro desse contexto. Então o primeiro ponto é a luz dessa palavra, né? E o documento é muito claro, né? Ele vai começar, a gente parece dizer, é um pouco redundante o que eu vou dizer, né? Uhum. Ele vai começar do começo, né? Porque ele vai começar do livro do Gênesis, entendi, né? Quando vai falar da união do homem e da mulher, né? Como eu disse, né? Que a família nasce do coração de Deus, então o homem e a mulher é chamado a ser uma só carne, né? Então esse é um ponto muito importante que vai dizer o documento. E depois, Padre Gustavo, ele vai falando, né, dessa relação da família dentro da própria Sagrada Escritura, né, que a gente pode entender e trazer para a gente hoje também, né, dentro dessa questão. O que mais interessante também vai falar dos grandes desafios da família na atualidade hoje, né? A gente sabe que a família ela sempre se renova, né? Ela sempre muda, a sociedade muda, né? Então a gente pode perceber que a família tem enfrentado, né, muitos desafios por certas influências da própria sociedade, como também hoje outras influências, né, como por exemplo, né, a chegada da tecnologia tem se fazido muito presente na vida da família, né? Tem pontos positivos, mas tem pontos também que precisam melhorar, não vou dizer nem negativos, né, mas pontos que podem melhorar, né, dentro da própria família. E né? o documento vai apresentando, então, essas influências. Vai apresentando essas influências que vai tendo dentro da família, né? E outros desafios, né, como os próprios meios de comunicação, né, como a cultura, né, social pode influenciar dentro desse contexto familiar. Então ele vai apresentando os grandes desafios hoje, né, presente da sociedade, né? Lembrando que os documentos da igreja, muitos deles são aquele método, né, ver, julgar e agir. Olha a realidade, né, depois julga a realidade, né, e depois como que nós devemos agir a partir disso. É um método muito pedagógico, muito interessante, né, porque é um caminho lógico, né, de olhar e de depois propor também, né, ações de transformação. Exatamente. E depois, padre, o Papa, né, vai nos lembrar depois que ele apresentou, né, os grandes desafios da família, ele vai nos lembrar da vocação familiar, né, que a família é uma vocação, né, que nós não convivemos com pessoas, digamos que isoladas dentro de casa, né, seres isolados, muito pelo contrário, nós vivemos uma vocação e devemos assumir isso. Por isso eu gostei muito, você falou do ponto que eu achei mais atenção, esse terceiro ponto, né, porque foi o lema da minha ordenação, né, o tema é esse, né, o olhar fixo em Jesus, a vocação da família. Interessante, olha só. Então foi o tema que me chamou mais a atenção, né? A família que caminha com o olhar em Jesus, que segue aos moldes de Jesus, os exemplos de Jesus e principalmente, né, os exemplos da Sagrada Família. E o Papa vai dizer uma coisa muito interessante, né? Não existe família perfeita. A única família perfeita que existiu foi a família de Nazaré. E mesmo assim enfrentou dificuldades, né? E como não? Exatamente, né? Estamos aí, né, vivendo esse ano de São José, né? E José, digamos, viveu, né, tudo isso também dentro da família, como chefe da família, né? Teve essa tentação de abandonar Maria em segredo, né? Viveu toda essa situação, mas
acima de tudo, fez a vontade de Deus. Assumiu Maria como sua esposa, né? Então, os desafios, né, da família hoje, né? Então, a família precisa caminhar, né, com olhar fixo em Jesus, como o Papa Francisco vai nos dizer. E o que mais, assim, também, né, nos chama a atenção é que o Papa Francisco é muito sábio nas suas palavras e muito simples. Sim. Então, esse documento não é um bicho de 7 cabeças. Né? Se a gente pegar qualquer documento... Ele é um pouquinho maior do que os ele outros, é maior, né? Ele é mais completo, digamos assim, tem mais temas, né? Ô padre, quem que fez, quem que pensa o documento? Ele é todo feito pelo Papa Francisco mesmo? É o pensamento do Papa Francisco? Ou aí na elaboração do documento tem outras participações? Sim. Então, esse documento aqui, ele é, digamos, uma exortação apostólica, né? Pós-sinodal, ou seja, ele é fruto, né, como nós citamos, né, bem brevemente no início, ele é fruto de um sínodo, né? E nós tivemos no ano de 2015 um sínodo extraordinário da família que preparou o sínodo ordinário que nós tivemos no ano de 2016 em Roma, né? Que é o sínodo que é essa reunião dos bispos em Roma para pensar um tema, né, específico, discutir um tema, e a partir desse sínodo, então, sai então o pensamento da igreja, né? Sai o documento em si. O Papa, ele participa desse sínodo, mas digamos que ele conhece o documento em si já na sua redação final. Então, quem aprova o documento sempre é o Papa, né? Não tem como não ser assim, né? O Papa aprova o documento, o Papa estuda o documento e aprova. Né? Mas digamos que os bispos, os cardeais, têm uma influência muito grande dentro desse texto. Às vezes a gente pensa que tudo é o Papa, né? Mas dentro do Vaticano, né? Só abrindo agora um parênteses, né? Mas dentro do Vaticano nós temos muitas comissões, né? Temos comissões para a família, inclusive, né? Que também ajudaram, né? De castérios. Né? Exatamente. É bom para as pessoas saberem, né, essa estrutura da igreja, quem que pensa os documentos, né? Exatamente. Recentemente mesmo a gente teve esse problema aí do texto base da campanha da fraternidade, que não é posição magisterial da igreja, né? Tem o seu valor, né? Tem o seu valor no que ele se propõe, mas aí ele se enquadra numa outra categoria de peso, né? Então nós estamos falando de um documento do magistério da igreja que feito, né, pelo Papa junto com, né, a partir de um sínodo. Então vamos percebendo para que depois também a gente não né, multiplique aí más compreensões, né? Exatamente, é isso que a gente precisa prestar bem atenção, né, que o documento não é feito por uma pessoa só, né, é feito por uma comissão, feito por vários encontros. E a nossa igreja, a Igreja Católica, ela é muito estruturada nesse sentido, né? A igreja, para proclamar, para divulgar, para lançar um documento, vai muitos estudos, né? Muitas revisões, né? Muitas compreensões. Então, quando a igreja chega a lançar um documento, seja uma exortação apostólica ou qualquer outro documento, isso já foi fruto de tantas reuniões, tantos estudos. Então a igreja já está certa, né, do que ela está fazendo, né, do que ela está lançando. Então é bem interessante a gente perceber que é uma estrutura que a gente respeitada hoje, né? É uma estrutura respeitada que nos ajuda, né, a vivenciar a nossa dimensão da fé também, né? Muito importante isso. Padre Douglas, olha, e isso é bom a gente frisar, meus irmãos. Olha, a nossa igreja, que bênção, né? E quando o Concílio Vaticano II vai falar que a nossa igreja ela é sacramento universal de salvação, a gente vai percebendo, né, a riqueza, a beleza, a grandiosidade, esse sinal, né, esse sinal de Deus presente no mundo com essas coisas. Às vezes não é tanto, né, pelos grandes acontecimentos, mas às vezes é no reconhecimento dessas pequenas coisas. Sim. Nós estamos aqui falando, né, de um documento de uma profundidade tão grande que a maioria das pessoas às vezes não se dão conta, né? Criticam muitas vezes algumas coisas que não estão muito claras para ela em relação à igreja, mas nós temos aí uma vasta apresentação de realidades que
colocam a igreja, como o Padre Douglas falou, nessa credibilidade, né? Em fazer um trabalho sério, né? Em levar a sério essa missão que Jesus confiou. E esses documentos, né? Essa organização, esses sínodos, esses encontros e essas reuniões, né? Pedindo, sobretudo, né? A iluminação do Espírito Santo para que seja, né? Finalizado um trabalho como esse. Então nós devemos louvar a Deus e agradecer por esse trabalho, mesmo com as dificuldades que a gente tem, né, de colocar esse texto na mão, de se aprofundar, mas Exatamente. é possível. E o ano está aí lançado, né, Padre Douglas? O ano está aí, o ano começou dia 19 de março, né, no dia de São José. E o ano da família, como o ano de São José, se conversam muito, né? Pois é. Se relacionam muito, né? Porque São José fez parte da Sagrada Família. Muito bem colocado, se conversam muito. Se conversam muito. Então, esse ano, ele começou no dia 19 de março, ele vai até o dia 26 de junho de 2022. Então, é mais que um ano, né? Passou, né? Porque em junho de 2022, né, vai acontecer um grande encontro das famílias em Roma, aonde vai concluir, então, oficialmente o ano da família, né? Então, perceba, né? Claro, isso é se a pandemia, nesse contexto, também permitir, né? Mas a proposta é que haja esse encontro em Roma com o Papa, né? Olha que interessante, tudo assim, que bom. Sobre das famílias. Então vai ser um encerramento muito bonito. Então vai ser um ano e meio praticamente, né? O ano de São José vai terminar antes, né? Uhum. Que é o dia da Imaculada, né? Que vai terminar, mas o ano da família ainda vai seguir até o meio do ano, né? Que bom, que bacana. Proposta. E também para nós aqui na Arquidiocese de Aparecida, né, Padre Douglas? É um dos 3 enfoques, né? Nós temos a prioridade pastoral da Arquidiocese, que é o grupo bíblico de reflexão, e dentro dos 3 enfoques, né, para a ação evangelizadora da nossa igreja, um deles é a pastoral familiar. A pastoral familiar, que hoje nós aprendemos, né, que nasceu da Familiares Consórcio há 40 anos atrás, viu? A gente vai participando do serviço do reino e vai ampliando aí o nosso conhecimento da ação da igreja. Então, é um dos enfoques aqui da nossa arquidiocese. Isso significa que a gente não está tão distante, né, dos anseios. Existe aí uma comunicação de intenções, porque até mesmo pela prioridade pastoral, os grupos bíblicos, né? As novas diretrizes da ação evangelizadora já apontava para essa igreja na casa, né? Grupos menores, eclesiais, pequenas igrejas constituídas, e nos enfoques, então, nós escolhemos família, porque família tem um peso tremendo, e a igreja está falando para nós, família, tanto que estamos aí vivenciando esse ano da família, e a gente percebe, né, Padre Douglas, como que também por influência da pandemia que nós estamos enfrentando, quantas famílias, né? Quantas famílias enfrentando esses desafios aí no relacionamento, né? Casais na vida conjugal, e é extremamente necessário que no hoje da nossa história, com tudo isso que nós estamos enfrentando, nós paremos para perguntar a Deus como dirigir e como ordenar o que nós estamos vivenciando. Não tem outro caminho. O caminho é se entregar, né, nessa proposta de Jesus, se entregar nesse caminho de Deus e deixar que Ele ilumine a nossa vida familiar. E temos aí, então, né, esse convite da igreja, né, Padre Douglas? Exatamente, Padre. E podemos dizer, né, que, infelizmente, dentro desse contexto, né, da pandemia, as crises familiares, os conflitos familiares muitas vezes aumentaram um pouco, né, dentro desse contexto, porque a família, digamos que ela é obrigada a conviver mais tempo juntos. Mas é muito interessante a gente perceber também que a família precisa resgatar o valor de ser igreja doméstica, principalmente nesse tempo. Nós estamos aí novamente com as igrejas, digamos que fechadas, né, sem a participação dos fiéis. É importante que dentro de casa eu escolha um horário, né, para celebrar a Santa Missa em família, né? Isso enriquece muito, né? Eu dizia na minha paróquia, né, nesse último final de semana em que ainda tinha a presença dos fiéis, né? Participe como se você estivesse na igreja. A gente sabe que não é a mesma coisa. O virtual não substitui o real. Mas se esforce para participar a partir da sua casa, né? Fazendo gestos, rezando junto, celebrando, fazendo a sua comunhão espiritual, porque isso é importante, né? O valor da oração sustenta a família, né? E você leu aí um texto, né, muito bonito de Colossenses. Sim. Agora acertei, né? De Colossenses,
é um texto de São Paulo muito interessante que vai dizer, né, suportai-vos, né, uns aos outros, né, no sentido, a gente sabe, né, no sentido de dar suporte, de ajudar o outro também, a gente pode ajudar o outro também favorecendo com que o outro reze, né, também, e perceba, né, o quanto que isso é importante. Então a gente precisa resgatar os nossos valores iniciais nesse tempo, né, a gente não pode esquecer, né, que nós somos família, né, de que nós somos importantes, né, de que nós vivemos dentro dessa sociedade, né, então nós precisamos resgatar isso. Padre Douglas, olha, tá muito interessante, né, muito boa a sua colocação. Agradeço muito sua presença, viu? Muito obrigado. Nós estamos aí encerrando, né? Infelizmente, o assunto tá bom, né? O papo tá esquentando, mas nós temos aí o nosso tempo, já passamos um pouquinho, temos que respeitar. E mais uma vez eu agradeço você, meu irmão, minha irmã, que esteve conosco. Obrigado, porque você assim pode também, né, ir se catequizando, ir aumentando, ampliando o seu conhecimento sobre a igreja. E com isso, com certeza, a igreja só tem a ganhar, porque conhecendo você vai amar e amando você vai assumir a sua missão com mais amor, com mais alegria, com mais entusiasmo. Muito obrigado, Deus te abençoe e fique agora com a bênção do nosso querido Padre Douglas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, nós nos pedimos, Senhor, que abençoeis todas as famílias que rezam conosco, as famílias que passam por momentos de dificuldades, por momentos de crise, para que possam ser amparadas e fortalecidas pelo seu amor. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E não vamos nos esquecer, Padre Douglas deu a dica aí. As igrejas estão fechadas, impossibilitando a nossa participação presencial, mas a igreja está presente aí, dentro do seu coração, na sua casa, é a sua família. Então crie os momentos de oração, crie os momentos de celebração e vamos viver a nossa fé com alegria. Não é isso, Aline? Sim. Então vamos cantar.